Olá, galera do canal Química em 12. Estamos aqui para uma aula de uma sequência de propriedades coligativas que é especial, tá? Hoje a ideia é falar de crioscopia, um efeito coligativo que vai tratar do ponto de fusão. A gente tem 12 minutos para ficar craque nisso e a gente vai ficar, tá? Acompanha comigo, pessoal. Crioscopia, tá? Crio tem a ver com congelamento, certo? É mais uma das propriedades coligativas que nos interessam. A gente vai mexer nela qualitativamente e quantitativamente, né? Mas, Francis, aonde a gente vê isso acontecer? Tá? Nosso dia a dia tem alguma coisa de crioscopia envolvida? Vou te mostrar algumas situações, tá? Por exemplo, a água do mar, ok? Ela não congela tão facilmente porque o sal presente retarda esse congelamento. Uma coisa talvez não muito próxima a gente, ok? Mas sim numa questão, por exemplo, de um vestibular, isso é comentado frequentemente, né? Nas autopistas, em países onde uma nevasca é rigorosa, por exemplo, tá? O sal pode acelerar o derretimento, ok? Ali então desse gelo, que iria demorar muito tempo ou não ia derreter, tá? Em locais muito frios, por exemplo, eles chegam a colocar álcool no radiador de carros para evitar o congelamento da água, tá? E até na biologia a gente observa isso, essa rãzinha chamada rã dos bosques, tá? Ela hiberna, e quando ela hiberna, o batimento cardíaco dela passa para 3 por minuto. Numa conta rápida, 1 a cada 20 segundos. Né? E aí o sangue ele para, e se para, ele congela. O que ela faz para não congelar? Ela está lá hibernando, ela superconcentra de açúcar o seu sangue, provoca uma hiperglicemia nela. Pô, até para biologia está aprendendo já. Né? E aí isso evita o congelamento, ok? E ela depois que volta da hibernação, volta feliz da vida. Pronto, tá? Ela usou crioscopia, claro, não conscientemente, mas ela usou crioscopia para evitar o congelamento do seu sangue. Legal, né? Então muita coisa aí biológica, cotidiana para alguns países, tá? Envolvendo esse assunto crioscopia. Legal, legal, tá? Bom, a gente podia definir legal o que é crioscopia, tá? Crioscopia, então, vai ser um abaixamento, tá? Cuidado, pessoal, vai ser um abaixamento no ponto de fusão do teu solvente. Mas por que motivo? Pela adição de um soluto não volátil, certo? Então eu vou provocar um abaixamento no ponto de fusão em função da adição de um soluto não volátil. Em aulas anteriores, né, na aula de ebullioscopia, vimos um aumento no ponto de ebulição, um abaixamento na pressão de vapor. E agora, galera, temos aqui um abaixamento no ponto de fusão. E outra coisa, né, quanto mais soluto eu colocar, mais baixo vai ser esse ponto de fusão. Um exemplo bem comum, se eu colocar água, ok, no congelador ali da minha geladeira em casa, ela vai congelar, cedo ou tarde ela vai congelar. Eu coloco um refrigerante, fica mais difícil ela congelar, mas ela também vai congelar, tá? Se eu coloco, por exemplo, uma bebida alcoólica super concentrada, sei lá, uma vodka, ela não vai conseguir congelar. Motivo? Eu baixei pra caramba ali o ponto de fusão. Tá? Então, quer dizer, quanto mais concentrada for a minha solução, ok, menor é seu ponto de fusão. É inversamente proporcional à concentração. Galera, apesar de eu ter falado aqui do álcool, por exemplo, né, o conceito ele fala da adição de um soluto não volátil. Estou falando de sais, açúcares, né, ureia, como falei também em outras aulas. Pronto. De modo qualitativo, você sabe agora o que acontece. Né? Sabe então que rola esse abaixamento. E de modo quantitativo, como é que funciona isso? Esse abaixamento no ponto de fusão, essa maior dificuldade de congelar, por exemplo, a minha água, ela vai ser diretamente proporcional à concentração da minha solução, certo? A sua molaridade. Tá? Cuidado, pessoal. A concentração é inversamente proporcional, ok, ao ponto de fusão. Mas, tá? A concentração é diretamente proporcional ao abaixamento, à tua influência no ponto de fusão. A gente pode buscar uma fórmula matemática para isso, tá? Se eu tenho uma solução preparadinha, então, com sal de cozinha e água, uma certa massa de sal em água, eu baixei ali, pessoal, o ponto de fusão. Essa água pura, ela congelava a 0 Celsius a nível do mar. Mas com aquele salzinho ali, ó, eu baixei esse valor, ele é menor do que 0, perfeito? Há uma fórmula matemática para isso, que envolve o quê? Ó, variação na temperatura de congelamento, a molalidade, certo? Molal, vou relembrar certinho o que é molal, a constante criométrica ali do meu solvente, vamos mexer com a água agora aqui, e também o fator Van't Hoff, tá? Que por enquanto, eu estou dizendo para você aqui na aula, que é o número de íons, tá? Se o meu soluto dissolve, então ali, dá perfeitamente, dissocia 100%, por enquanto esse I vai ser o número de íons, mas vai ter uma aula só disso, para você entender bem certinho o fator Van't Hoff. Agora a gente vai lá para o quadro, porque eu vou te mostrar quanto baixou o ponto de fusão aqui. Pessoal, era 0. Quero te avisar uma coisa importante. Vai fazer uma questão de crioscopia, já pode eliminar qualquer afirmativa com um valor maior que 0 da água. Concorda?
Por quê? Porque eu vou baixar o ponto de fusão. Apareceu letra A, 2 graus Celsius. Letra B, 7 graus Celsius. Elimina, elimina, você baixou esse ponto. Tem que ser menor que zero no caso da água. Mas vamos lá, vem comigo. Então, galera, agora vem a parte matemática de crioscopia, tá? Bom, eu vou mexer no ponto de fusão do meu solvente. Vamos entender bem como é que isso vai acontecer, tá? Bom, pessoal, eu tenho aqui o meu soluto no meu solvente e ele vai provocar um abaixamento no ponto de fusão, como a gente viu agora há pouco, né, ali na tela, certo? A constante criométrica, ela vai indicar pra gente o seguinte, uma coisa muito importante é interpretar a constante corretamente. Ela vai indicar o abaixamento, ok, no ponto de fusão, ela vai indicar o abaixamento no ponto de congelamento do meu solvente a cada 1 molar de partículas. Reparem que eu não falei soluto, tá? Esse é o abaixamento a cada 1 molar de partículas. Legal, Francis, tá? Então, para quanto isso vai? Você pode fazer por fórmula matemática, como eu te mostrei antes, tá? Ou então por regra de 3. Vamos fazer por regra de 3, tá? Galerinha, primeira coisa, se eu quero saber quantos molar eu tenho, eu preciso pegar o meu soluto e converter ele em mols. Usando a tabela periódica, eu vou lá e descubro quanto pesa o NaCl, e ele pesa 58,5 unidades, tá? Legal, mas o que isso diz pra gente? Que então 58,5 gramas me leva a 1 mol. Assim, ó, 1 mol de NaCl me leva a 58,5 gramas. Mas nós não temos isso, nós temos 117. Então, quantos mols eu vou ter em 117 gramas no meu sal? Tranquilo, né? É o dobro do valor. Então, você vai ter aqui o dobro do número de mols, 2 mols. Mas, galera, esse número de mols ele é do meu soluto. Eu não paro por aí, porque eu tenho que ter mol, na verdade, de partículas e, melhor ainda, eu tenho que ter molar de partículas. Estou a 2 passos, tá? Aqui do meu acerto. Vamos lá, vamos lá. O NaCl, se ele dissocia, e ele vai dissociar, ele vai liberar o íon Na+, e Cl-, certo? Ó, como aparece aqui no vídeo, então, a dissociação do NaCl é em forma aqui de Na+, e Cl-, 2 íons. Pegou? 2 íons. Se esse meu soluto libera 2 íons, eu multiplico então o seu número de mols pelo número de íons. Eu vou ter aqui 4 mols de íons. É isso que eu vou ter. 4 mols de partículas. Perfeito? Bom, que tal eu trocar então aqui íon por partícula? Pode ser. Ó, eu vou ter 4 mols de partículas. Francesa, mas não pode ser mol, tem que ser molar. É verdade, tá? Esses 4 mols, eles estão em que massa do meu solvente? Pensa aí, tá? Você tem isso à disposição. Esses 4 mols de partículas estão em que massa de solvente? Franz, 200 gramas. Fato, 200. Mas em quantos quilos? 0,2 quilo. 0,2 quilo de água, que no momento é meu solvente, né? Tá, eu não quero em 0,2 quilo, porque molar, como algumas aulas no canal Química em 12 já te ensinaram, Franz, eu não lembro, tem aula de molalidade aqui no canal certinho, prontinha, tá? Eu quero molar, o molar é mol por quilo de água, molar é mol por quilo, então quantos mols eu vou ter a cada 1 quilo do meu solvente? 5 vezes mais, perfeito? 5 vezes mais. Então você vai ter aqui numa conta rápida 20 molar de partículas. E não é de soluto, porque eu já dissociei meu soluto. 20 molar de partículas. Pronto. Essa concentração, então, aqui de partículas é que vai me fazer calcular a variação no ponto de fusão. Tá? E como é que é essa variação? Aqui, ó, acompanha. A constante quilométrica ser 1,86 no caso da água, se mudar o solvente muda a constante, mas a análise é a mesma, tá? Então no caso da água, a constante 1,86 indica o seguinte pra gente, que eu vou ter um abaixamento no ponto de fusão de 1,86 graus Celsius a cada 1 molar de partículas. Então eu vou ter esse abaixamento no ponto de fusão, que até então é 0 Celsius da água, né? Esse abaixamento a cada 1 molar. Mas eu não tenho 1 molar, tá? E aí, eu tenho 2? Não. Eu tenho 4? Não. Eu tenho 20 molar de partículas. Qual vai ser então a variação na fusão se eu tenho essa concentração aqui de partículas? 20 vezes mais, certo? 20 vezes mais
eu vou ter ali 37,2. Pegou? Ó, aumentou em 20 vezes a molaridade, aumentou em 20 vezes essa variação. Eu vou ter então ali 37,2 graus Celsius. Essa, então, é, cuidado, a variação no ponto de fusão do meu solvente. A questão pode pedir a variação, e eu iria marcar isso aqui. Mas a questão ela pode pedir o ponto de congelamento, o novo ponto de fusão da minha solução. Ele valia 0. Eu baixei 37,2. Então o novo ponto é, adivinha, menos 37,2 graus Celsius. Esse é um novo ponto de fusão. E vou te dar um conselho, tá? Se uma questão objetiva, tá, vier com valores superiores a 0, você vai eliminar. Né? Por quê? Olha o que você está fazendo. Né? Um abaixamento no ponto de fusão. Então qualquer valor maior do que 0, no caso da água, eu vou descartar. Vai que uma questão venha só com afirmativas maiores do que 0, exceto uma. É aquela correta. Né? Isso é enxergar de maneira mais ampla. Né? Isso é mostrar que está conhecendo o assunto, você está conhecendo o assunto. Então, vamos lá. Temos uma variação de 37,2 graus Celsius, porém um ponto de fusão da solução de menos 37,2 graus Celsius. Pronto, galera, tá? Então a constante você ganha nas questões, mas saber interpretar é fundamental e é isso que o nosso canal quer te passar com segurança, com qualidade, ok, e clareza. Isso foi crioscopia, tá? Já vimos ebulioscopia em outra aula, tonoscopia, pressão máxima de vapor e tudo isso está aqui, ó, no canal Química em 12 e esperem, vão ter aula de exercícios sobre esse assunto para você poder ter mais base, né, ver mais opções e assim entender melhor esse assunto que é fantástico chamado propriedades coligativas. Eu te espero aqui no canal, certo? E se liga, no Spotify também a gente está lá, ok? Com podcast super envolvente ali então de várias matérias, né, de muito claro e objetivo para você entender química da melhor maneira possível. Até a próxima, tchau, tchau!